O Superman é um inegável símbolo da cultura pop, e este ano chegou à marca de 85 anos desde sua estreia oficial em abril de 1938 em Action Comics 1, apesar de a primeira revista ser datada de junho daquele mesmo ano. Todos sabemos que apesar de alterações ao longo das décadas que se faziam presente para não só acompanhar a evolução do público e as mudanças na sociedade, mas também para expandir o cânone do herói. Em basicamente todas as encarnações no universo principal, o tem como um bebê que foi enviado para a Terra pouco antes de seu planeta natal Krypton explodir. Foi encontrado por Martha e Jonathan Kent em Smallville, que por alguns anos foi traduzida no Brasil como Pequenópolis. Seu nome original, Kal-El, saiu de lado e ele se tornou Clark Kent, que teria na Terra poderes a partir do nosso Sol amarelo, tais como invulnerabilidade, visão de raio-x, olhos laser, sopro gelado, super velocidade, super força, super audição e capacidade de voar. Sabemos que um dia ele se muda para Metrópolis, seria jornalista no Planeta Diário, se apaixonaria por Lois Lane e com Batman, Mulher Maravilha e outros super-heróis fundaria a Liga da Justiça. E que apesar de ser tido aí como o último filho de Krypton, temos ao longo dos anos personagens oriundos do planeta natal dele, como a sua prima Kara Zor-El, que se tornaria Supergirl, assim como seu cachorro Krypton e vilões como o General Zod. Se tornaria um símbolo de esperança, um dos heróis mais famosos da história e marcaria para sempre nossas próprias histórias. O PTK e Pipoca apresenta um especial para comemorar os 85 anos do Homem de Aço. Não perder o costume, não esquece de deixar o seu like já aqui no vídeo, para lá na frente você acabar não esquecendo. Também não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar ativadas as notificações. É muito importante que você faça essas três coisas para fortalecer o trabalho e aumentar a comunidade e você não perder vídeo nenhum. Também aproveita para me seguir nas redes sociais, porque por lá posto vários conteúdos também sobre filmes e séries, complementares aos vídeos aqui do canal e que tenho certeza que você vai curtir. Beleza? Então, bora pipoquinha e falar de Superman. Eu falei um pouco aí sobre a história do Superman nos quadrinhos, mas o que talvez não se saiba muito é como essa história se deu pelos bastidores, né? Como ela se tornou pública pra gente, como ela chegou até nós, leitores e espectadores aí do herói. O Superman foi concebido pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster, que se conheceram em Cleveland, nos Estados Unidos, onde estavam no início dos anos 30. Os dois estudaram juntos e criavam histórias de ficção científica para o jornal estudantil, até criarem em 1932 uma fanzine, que nada mais era do que uma revista de fã para fã, a Science Fiction The Advanced Guard of Future Civilization. Em 33, a primeira versão do Superman surgiu. No entanto, era um vilão com poderes psíquicos usados para dominar as pessoas na Terra. A revista se encerrou e naquele ano as histórias de super-heróis ainda não eram tão populares, se limitando apenas a tirinhas em jornal. Siegel reescreveu o personagem, intitulou a história de The Superman e ofereceu uma revista. Porém, pouco depois da proposta ser oferecida, a publicação decidiu parar de publicar histórias em quadrinhos. Shuster, então, em meio à frustração, ateou fogo ao material e deixa apenas a capa sobreviveu. Ficaram os anos que se seguiram aperfeiçoando o personagem e oferecendo a várias revistas, sempre recebendo respostas negativas. Até que, finalmente, em 1938, receberam um sim da National Periodical Publications, com quem já haviam trabalhado em uma história na primeira edição de Detective Comics. Já no lançamento em Action Comics 1, Superman se revelou um sucesso, vendendo toda a sua tiragem de 200 mil exemplares. Na quarta edição, a tiragem já era de 500 mil. Em 1939, uma outra revista homônima chamada Superman. Action Comics 1 marcou o início da Era de Ouro nos quadrinhos, que compreenderia o final da década de 30 ao fim da década de 40. Os quadrinhos foram acompanhando o surgimento de outros personagens, se tornando um entretenimento grande e barato, principalmente em meio às tropas da Segunda Guerra Mundial. Em meados dos anos 50, uma nova versão de Flash surgiu, dando início à Era de Prata e também ao multiverso da DC. Em 69, fica estabelecido que o Superman que surgiu em Action Comics 1 seria um Superman da Terra 2, e com os outros heróis da Era de Ouro faria parte da Sociedade da Justiça. O Superman que protagonizava as histórias nos anos 60 e seus companheiros da Era de Prata seriam membros da Liga da Justiça. Para alguns historiadores, é entendido que a Era de Prata dos quadrinhos transicionou para a Era de Bronze em abril de 1970. Na época, o editorial do Superman contava com 5 revistas: Adventure Comics, Superboy, Lois Lane, Jimmy Olsen e World's Finest, onde eram publicadas as aventuras do Superman com Batman. Os editores dos 5 periódicos buscavam deixar os tons das histórias menos fantasiosos e mais realistas, buscando mais sintonia com a época, o que era para muitos o tom que marcou a chamada Era de Bronze. No entanto, este tom mais modernizado, de acordo com a época, não era tão bem sucedido sempre.
As histórias da época por vezes seriam tidas como confusas, o que até fez com que Danny O'Neil, roteirista na época, se desligar da publicação por achar que não estava fazendo jus ao Superman. Porém, roteiristas como Cary Bates, que substituiria O'Neil em Superman, escrevia histórias que traziam Superman como um herói experiente, mas menos escoteiro, fazendo com que se tornasse a representação do Superman na Era de Bronze. Já Rachel S. Megan trazia dramaticidade para o herói como a história de Precisa Haver um Superman, onde ele se questiona se seus atos são positivos para a humanidade ou deixavam os seres humanos muito dependentes. Já nos anos 80, após a crise nas Infinitas Terras, John Byrne recontou a origem do Kal-El, na minissérie Homem de Aço, que saiu entre junho e agosto de 1986. A partir de setembro, Byrne continua desenhando e roteirizando as histórias do Superman. A Superman anterior manteve a numeração e se tornou As Aventuras do Superman, escrita por Marv Wolfman. Já Action Comics manteve também a numeração e se tornou uma publicação dedicada a team-ups, ou seja, histórias em que o Superman contava com a ajuda de outros super-heróis. As histórias de Byrne e todas as pessoas que o acompanharam foram influência direta do personagem por uma década, mas as vendas começaram a cair e a ideia era revitalizar a imagem do Superman. Em 1992, então, foi lançada A Morte do Superman, que tinha o intuito de mostrar como seria um mundo sem um Homem de Aço dado como morto após um confronto contra o Apocalipse em Metrópolis, retornando depois em Superman: O Retorno. A partir do fim dos anos 90, as histórias voltaram a ter quedas de vendas nas 4 revistas em que o personagem aparecia: Action Comics, Aventuras do Superman, Superman e Superman: O Homem de Aço. Mas em 2011, em busca de novo público e aumento nas vendas, a DC Comics reiniciou 52 de suas revistas, lançando os 952. A justificativa foi o ponto de ignição, ou Flashpoint, que é quando o Flash volta no tempo, reinicializando assim a linha do tempo. Aqui os heróis são mais jovens e estão relativamente em início de carreira, e o Superman foi também afetado, tendo uma nova origem. Os pais dele aqui morriam por causa de um motorista bêbado. Nesta nova versão, Lois Lane não é sua esposa, e em 2015 a identidade do herói, inclusive, é revelada para o mundo pela própria Lois Lane. Aqui seu interesse amoroso, na verdade, é a Mulher Maravilha, e os dois, inclusive, por muito tempo tiveram uma revista em conjunto. Em 2016, começou o Renascimento, novamente a DC relançando os seus títulos. O Superman dos 952 morre e o Superman pré-Flashpoint assume seu lugar. Nesta nova fase, Superman é novamente casado com Lois e agora eles têm um filho que herdou os poderes do Kryptoniano. O fato é que o Superman é um ícone da cultura pop, um longevo personagem que não parece nem um pouco perto de sair do imaginário do público, e sua história muito cedo transcendeu os quadrinhos. No próximo vídeo vamos passear pela história de quando o Homem de Aço teve suas histórias em quadrinhos transformadas em movimentos, e vamos lembrar um pouco da sua jornada nas séries e filmes animados. Até lá!